Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer esse vídeo rápido. Uma palavra que eu estava meditando e eu quero compartilhar com vocês. Inclusive, eu tô para fazer aí o estudo do Apocalipse 17, que é a última parte. Eu lancei aí o vídeo do irmão Jota, a primeira parte. Creio que semana que vem, lá para quarta-feira, eu consiga lançar a segunda parte também. Ele já mandou as duas partes aqui. Eu preciso baixar no meu celular, preciso também fazer a capinha. E aí eu acredito que também vou conseguir, se Deus quiser, gravar semana que vem, que eu estou trabalhando à noite, esse estudo do Apocalipse 17. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, sobre um texto que vai falar sobre paz e segurança. Quando disserem paz e segurança, vai haver em repentina destruição. E eu fiquei meditando sobre isso, como é que pode acontecer isso dentro do contexto de que nós vamos ler, porque ali vai falar sobre a vinda de Cristo. Então eu vou compartilhar com vocês. É uma palavra bem rápida mesmo, não quero estender muito esse vídeo, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo, aqui está o ponto que eu quero discorrer logo mais. Quando andares dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Eu quero ler apenas esses 5 versículos e eu quero dar o destaque no versículo 3, porque aqui vai falar, quando disserem a paz e segurança, vai vir repentina destruição. Mas antes disso, você vai ver que nesse texto está falando da vinda de Cristo. É interessante porque Paulo vai falar o seguinte para a igreja de Tessalônica: olha, em relação aos tempos e às épocas, ou seja, Cronos e Kairos no grego, não tem necessidade que eu vos escreva, porque vocês estão inteirados que esse dia vai vir como ladrão. E a linha de pensamento dispensacionalista, que defende o pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que é a linha que nós não temos aqui neste canal, vai afirmar, muitas pessoas, dizendo o seguinte, que a vinda do Senhor como ladrão significa que o ladrão ele não vai avisar o horário que ele vai chegar. Então é por isso que o arrebatamento é secreto. Ninguém vai saber, ninguém vai perceber. Então somente temos que esperar esse dia como ladrão. Mas quando você vê o texto, tanto em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, vai falar do dia do Senhor como ladrão. Em Mateus 24, você vai ter também nas 7 igrejas ali do Apocalipse, você vai ver que vai falar que esse dia do ladrão, eis que vem como ladrão, se você não guardar o que você tem, né? Então, você vê que essa vinda como ladrão também é Apocalipse 16. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aí o link na descrição. O que significa a vinda como ladrão. Mas aqui, eu resumindo, não é no sentido de vir secretamente ou o ladrão ele vem para invadir a sua casa quando você não espera. Esse texto aqui está nos alertando que se nós estivermos em trevas, estivermos dormindo, esse dia vem como ladrão para esses. Porém, para aqueles que estão vigilantes, estão na luz do Senhor, esse dia não vai surpreender esses como ladrão. Olha que o texto no versículo 4 está dizendo. É o contexto. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Vocês não estão em trevas, então esse dia não vai apanhar vocês de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então o apóstolo Paulo ele deixa claro que esse dia, como ladrão da noite, ele pega os desapercebidos, aquelas 10 virgens, que a gente vai fazer um estudo sobre essa parábola, que
você tinha ali as imprudentes que não tinham azeite, estavam despreparadas. As prudentes dormiram, mas ainda assim tinha azeite na vasilha, na sua lâmpada, então eles estavam ali preparados. Aí você vai ter também aqueles que não dormiram também, que no contexto da grande tribulação, que você vai ter também ali na última semana de Daniel, você vai ter quem? As duas testemunhas que estão vigilantes, estão anunciando o evangelho do reino. Então, tudo isso está interligado. Então, o que eu quero dizer é isso, que esse texto está falando da vinda do Senhor, né, como ladrão, que não vai nos apanhar de surpresa, porque se nós estivermos na luz, por isso que não é necessidade de escrever sobre tempos e épocas, porque quem está na luz está buscando conhecer os sinais, porque Jesus em Mateus 24 vai falar dos sinais que ia anteceder a sua vinda. O abominável da desolação, uma grande tribulação a qual nunca houve, jamais vai haver, e por amor aos eleitos, os tempos vão ser abreviados. Então, tudo isso o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então você vê que essa paz e segurança está sendo estabelecida em um período na qual você tem ali a grande tribulação, essas dores de parto. Né? Então, a mulher para dar à luz, então você tem os princípios das dores, que Jesus vai falar de Mateus 24, isso. Você tem aí um símbolo de uma grávida, uma analogia da grávida, que tem os princípios das dores e as dores mais intensas, né? E vai dizer aqui que de nenhum modo escaparão. Quando disserem o quê? A paz e segurança. Andarem dizendo. E olha que interessante. Como é que nós podemos andar dizendo, eles vão estar dizendo paz e segurança, e ao mesmo tempo você tem aí a grande tribulação. E eu já falei sobre isso em alguns vídeos, que essa paz e segurança é para aqueles que estão no reino do anticristo. Aqueles que estiverem no reino do anticristo vão ter paz e segurança, porque aceitaram a marca da besta e estão confortáveis nesse reino, mas para aqueles que não aceitar é grande tribulação. E eu ficava pensando, como é que vai acontecer isso? E esses dias, né, vendo vários acontecimentos aí, principalmente nas redes sociais, na internet, me chamou a atenção algo. Nós percebemos que muitas pessoas estão sendo censuradas nas redes sociais, inclusive vídeos que a gente já colocou aqui, foi derrubado. Então você vê que as grandes mídias sociais, chamado Big Tech, eles estão manipulando, né, censurando aqueles que não estão de acordo com a sua agenda. E isso já acontece com as mídias tradicionais, jornais, telejornais. A mídia, a grande mídia, ela está aparelhada com uma agenda de um governo que nós sabemos que está ligado com o governo anticristão, ideologias anticristãs. Então, o que é a mídia? A palavra mídia é meio, ou seja, é o meio que os governos têm para comunicar com o povo, com a massa. E esse intermediário entre governo e povo, a mídia está dominada pelos governos, por ideias, né, ideologias anticristãs, e por isso que eles favorecem a um conjunto, né, a esse trabalho que a gente está vendo, que quando a gente estuda a escritura, você vai ver os 10 reis que vai entregar autoridade para a besta, contexto de grande tribulação, tudo isso que nós vamos estudar em Apocalipse 17. Então eles servem a esses, né? Então por isso que, assim como o Senhor Jesus Cristo, ele tem a igreja, né, que revela todo o reino de Cristo através do Evangelho. Assim você tem também o anticristo usando a mídia para poder divulgar todas as suas ideias, todas as suas agendas. E as redes sociais, elas
também você percebendo isso, elas estão na mesma linha que as mídias tradicionais. Então hoje ainda nós temos liberdade, ainda nós temos um pouco de liberdade, mas nós estamos vendo essa arapuca se fechar, né? E essa armadilha. E eu acho interessante por quê? Porque tem um livro que eu já recomendei, eu quero ler uma parte desse livro, que é de uma pessoa que eu gosto bastante. Ele tem um canal no YouTube, o Alexandre Costa, e eu gosto porque ele fala bastante sobre nova ordem mundial e ele não tem esse sensacionalismo, é uma coisa muito coerente e também que nos traz muitas dúvidas que a gente tem que ir buscando referências. E tem uma parte no livro aqui dele que ele vai falar sobre a internet, ele vai explicar sobre a ARPANET, tem muitas fontes, muitos dados aqui que você pode encontrar as biografias de onde ele retirou, os documentos, né, que ele vai citar muitas coisas da ONU, biografias do Rothschild, ele vai citar também aqui. Mas essa parte da internet eu achei interessante. Ele vai dizer o seguinte no livro: por um lado, a internet é um meio de conhecer os fatos ausentes da imprensa. Por outro, é um registro de todas as atividades de um incrível banco de dados sobre possíveis dissidentes. Então ele já está falando aqui da imprensa, porque ele já vai falar da imprensa ser um braço de todo esse anticristianismo, né, dessa formação de uma ideia globalista, de um reino global. E aqui, o livro aqui, né, Introdução à Nova Ordem Mundial, ele vai dizer assim: diante desse paradoxo, acabo achando que a internet, mesmo sendo uma janela para o conhecimento, é na verdade uma arapuca e que logo vai se fechar. Eu achei bem interessante isso, porque nós temos esse paradoxo. Ao mesmo tempo que nós estamos divulgando a palavra de Deus, nós temos uma abertura para o conhecimento, tudo está sendo armazenado nesses bancos de dados, porque aqui ele vai falar de como funciona a internet, né? Eu não vou explicar aqui pormenorizado. E o que está acontecendo? Nós já temos aí há alguns bons anos que essa corda foi dada. Isso foi escrito em 2002, né? Já temos aí 2002 ou 2004, se eu não me engano, pelo Alexandre Costa. E já temos aí quase 16 a 14 anos. Então a corda foi dada. E o que está acontecendo agora é que isso está sendo... sabe aquele passarinho que você coloca lá a comida e ele fica comendo por um tempo, aí você puxa a arapuca ali, o pauzinho, vai cair ali a arapuca e ele vai ficar preso. E é isso que está acontecendo. O que eu percebo? Que a mídia, ela define o que é bom e o que é ruim para as pessoas. E as pessoas acreditam. Se você for ver, muitas pessoas se informam por grandes mídias. E quando a grande mídia ela quer dar um foco para uma coisa que é o interesse deles, eles vão lá falar só daquilo. E as redes sociais é um meio de divulgar as coisas na realidade, o que de fato aconteceu, que vai contra a mídia. E isso tem sido algo que a grande mídia não aceita, e está tendo essa briga entre o povo, que está ali nas redes sociais, contra as grandes mídias. Isso é fato. Mas, como nós estamos em plataformas que era para ser neutras, hoje eles estão se posicionando. E o que eu percebo é que eles vão colocar aquilo que interessar a eles. Já pararam para pensar que as pessoas hoje, a gente às vezes fala muito sobre essa questão, eu não vou citar o nome aqui, de toda essa crise de saúde. As pessoas estão doidas, né, para tomar, os irmãos sabem, aquela picada, tão doido para isso. É a maioria. E eles não questionam mais os governos, eles não questionam mais as ações desses governos, porque eles acreditam que tudo que o governo faz é maravilhoso. Eu estou falando da massa, a população. Às vezes você fala, não, mas eu não acredito nisso, mas tudo bem. Você é um indivíduo, mas se você pegar ao redor, muitos estão acreditando nisso. E tudo que a mídia fala, eles colocam como verdade. Aonde você viu isso? Saiu na grande mídia? Então a mídia virou um ministério da verdade, né? Ali daquele livro do George Orwell, 1984, que você tem um ministério da verdade que controla o que você vai falar, o que você vai deixar de falar.
que eu quero dizer? Eu vejo que essa paz e segurança, hoje as pessoas elas esperam uma a picadinha, né? Vamos falar assim, para ter paz e segurança. Então, não estou falando só no quesito saúde, mas você vê que os cristãos que são perseguidos, massacrados, né, pelos regimes totalitários, comunistas, seja qualquer regime, seja o regime da monarquia árabe absolutista, você vê no Oriente Médio, eles perseguindo cristãos e a mídia sempre ocultando isso. Então, dá uma impressão que não existe perseguição contra os cristãos. E se eles tiverem o domínio de todas as mídias, seja a grande mídia que já tem, as redes sociais também, você já está vendo que está terrível, aonde que nós vamos divulgar a palavra de Deus? Nas redes sociais, no próprio aqui YouTube, não tem mais como fazer isso daí, porque eles vão censurar. Mas ao mesmo tempo eles vão passar uma ideia de que está tudo tranquilo. Então eles vão colocar uma cortina de fumaça, colocar só o que eles quiserem, né, essas mídias, e ao mesmo tempo eles vão ocultar as perseguições contra os cristãos. Porque como que você vai se defender para divulgar uma informação? Porque o seu celular, você vai ter que postar isso numa rede social. Você vê que teve aí até empresas que estão boicotando aplicativos. Então, assim, praticamente os cristãos vão ter que viver na Deep Web, né, que tem a internet aí obscura, que não, vamos dizer assim, clandestina, mas a força do cristianismo vai se perdendo, a mensagem você não vai poder propagar na internet, o que vai sobrar para nós é o que acontecia no segundo, terceiro século, que é perseguição, os cristãos se escondiam, e ao mesmo tempo as mídias não vão dar valor a isso, não vai dar valor, porque as pessoas vão estar ali vendo na internet, nas notícias, não, tá tranquilo, ó, tá tudo em paz, tá em segurança, eles estão falando que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo os governos que se unirem ao anticristo vai estar nos perseguindo. Então eu vejo isso que está acontecendo, e a tendência para os cristãos na internet é cada vez diminuir essa relevância, porque eles dominam toda essa rede. É bem difícil, é só uma intervenção divina. Por isso que eu sempre bato na tecla. Nós precisamos estar unidos fisicamente e não só na internet. A internet ela é boa, como eu li aqui no livro, nos dá informação, mas ao mesmo tempo, se nós somos átomos isolados, por que átomos isolados? Na internet você está na sua casa com outras pessoas ali conversando, mas se tirarem os seus aplicativos, seja aí os Telegram, qualquer outro, né? WhatsApp, se tirarem esses aplicativos de você, se cortarem o YouTube, como é que a gente vai ter meios para nós estarmos juntos para poder fazer a obra de Deus e nos estimular, como a Escritura diz lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 24 ou 25, vai falar assim, que nós não podemos deixar nossa congregação, como é costume de muitos, mas nós temos que nos estimular no amor e na prática das boas obras. Como que a gente vai fazer isso? Hoje na internet dá para fazer isso, né? Ainda aqui virtualmente, mas e se essa Arapuca se fechar? O que nós vamos fazer? Então, e ali no contexto de Hebreus, você vê que tinha muitos irmãos que estavam voltando para a prática da primeira aliança, né? E por isso que a congregação era importante, você não deixar de congregar, porque às vezes nós temos um irmão mais fraco na fé, que nós estimulamos ele ao amor de Cristo, à prática das boas obras que fazem parte da nova aliança. Então tudo isso daí é importante, por isso que eu bato muito nessa tecla. É importante os irmãos se reunirem, seja em um salão, seja nas casas, porque a gente vai precisar muito nesses dias difíceis, que nós temos aí a grande tribulação, difíceis no sentido de que nós vamos ter que estar mais ainda em Cristo, mais firme, e se nós estivermos em Cristo firme, nós passaremos por isso, mas na comunhão, porque a igreja não é um átomo isolado, mas é o corpo de Cristo.
Então eu tenho falado muito isso, que o nosso trabalho aqui na internet, se chegar ao fim, pelo menos nós temos aí, sim, de fato, feito algo, não só na internet, mas também com irmãos fisicamente. Então, irmãos, é muito sério isso que está acontecendo. Sabemos que é só uma intervenção divina mesmo para vencer todas essas agendas anticristãs, que são muitas e eles têm muita força. Porém, nós não podemos esmorecer, não podemos perder a nossa fé, não podemos ficar desesperado. Por isso que quando você vai estudar, você está vendo a maldade desses governantes, que você vê que já são homens que vão se unir. Você vê que está claro ali que eles vão servir esse reino do anticristo. Nós precisamos estarmos unidos em Cristo e nos estimulando, como diz a Escritura, na prática das boas obras e no amor. Vamos continuar firme, fazendo bem, amando a nossa família. Muitos me perguntam, mas como é que eu posso resistir a essa agenda antifamília desses globalistas? Como é que você resiste a isso? Amando a sua família, amando os seus filhos, fazendo a obra de Deus. Continuar nessa luta, não parar, não desistir. Né? A gente sabe que as coisas estão vindo, tem pessoas que são assim, tá na escritura, é profecia, não adianta fazer nada. Aí virar político. O que é uma pessoa política? Ela não quer saber de nada, não quero, né, analisar as coisas. E aí a pessoa ela fica num estado de inércia que não é bom, porque mesmo nós sabendo que as coisas estão difíceis e que as profecias vão se cumprir, eu creio que nós temos que estar naquela palavra do Martin Luther King, que eu acho bem interessante. Ele fala assim: eu vou plantar, hoje plantarei a minha macieira, ainda sabendo que amanhã o mundo se desintegre, se desabe. Ou seja, nós temos que continuar plantando a nossa macieira. Hoje, mesmo sabendo que amanhã o mundo vai se desintegrar. Ou seja, fazer o bem. E o apóstolo Tiago vai falar isso: aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso ele comete pecado. Então, continuemos nessa luta. Como Judas disse, batalhar pela nossa fé que uma vez foi dada. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar. Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Eu estou falando meio baixo aqui porque aqui já são quase, deixa eu ver, já são quase 1h da manhã. Eu acabei de chegar, acabei não, né? Faz um tempinho que eu cheguei do culto e eu estava meditando nisso. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Eu não vou fazer muita edição nesse vídeo aqui, vai ser bem simples mesmo, mas continue orando pelo nosso trabalho, pela vida do pastor Felipe, que está fazendo um trabalho também aí com curso de teologia, orando para que Deus nos dê graça e força para continuar essa peleja pela graça e no amor de Cristo Jesus. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe vocês.